Então eu quero convidar os irmãos hoje para nós meditarmos numa palavra do profeta Eliseu, registrado no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 8. Guerras contra os arameus. O rei de Arã estava em guerra contra Israel. Tomou conselho com seus oficiais e lhes disse: fareis uma incursão contra tal lugar. Mas Eliseu mandou dizer ao rei de Israel: cuidado com tal lugar, pois os arameus desceram para lá. Então o rei de Israel mandou os seus homens para o lugar onde Eliseu lhes havia indicado. Ele o advertia e o rei ficava de sobreaviso. E isso se deu não apenas uma ou duas vezes, mas várias vezes. O coração do rei de Arã ficou perplexo com a coisa, e ele convocou os seus oficiais para perguntar-lhes: não me podereis dizer e descobrir quem é o traidor em nosso meio, porque está nos traindo junto ao rei de Israel? Então um dos seus oficiais lhe respondeu e disse: ninguém, senhor meu rei, é Eliseu, profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até mesmo as palavras que dizes no teu quarto de dormir. Então ordenou ele: ide e descubra onde ele está, e mandarei prendê-lo. Então foi-lhe anunciado: eis que o profeta está em Dotã. Então o rei mandou para lá carros e cavalos e uma poderosa tropa. E chegaram de noite e cercaram o lugar. No dia seguinte, Eliseu levantou-se bem cedo e saiu. E eis que um batalhão cercava a cidade com cavalos e carros. E o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, como nós vamos fazer? Não tenhas medo, respondeu o profeta, pois são muito mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou dizendo: Jehoshua, abra os olhos do moço para que ele veja. E Jehoshua abriu os olhos do servo, e ele viu como a montanha estava coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os arameus desciam contra ele, Eliseu orou assim a Jehoshua: digna-te ferir esta gente com belida. Belida, irmãos, eu não sei como que eles colocam na Bíblia palavras difíceis, né? Belida é catarata, irmãos. E eles ficaram cegos. Então ele orou a Jehoshua, e Jehoshua colocou catarata em todos os olhos de todo o exército que estava lá, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, e nem é essa a cidade, mas siga-me, que eu vos conduzirei ao homem que vós procurais. E então Eliseu o conduziu a Samaria, diante do rei. Ao entrarem em Samaria, Eliseu disse: Jehoshua, abre os olhos dessa gente para que veja. E Jehoshua abriu então os olhos daquele exército, né? E eles viram que estava no centro de Samaria, e automaticamente cercados, né, pelo exército de Israel, né? Quando os viu, o rei de Israel disse a Eliseu: devo eu matá-los, meu pai? Mas Eliseu respondeu: não, tiras a vida daqueles a quem a tua espada e o teu arco não fizeram prisioneiros?
dá-lhes pão e água, para que comam e bebam, e depois voltem para seu senhor. O rei lhes serviu um grande banquete, e depois de terem comido e bebido, despediu-os, e eles voltaram para o seu senhor. E então os bandos arameus não fizeram mais incursões no território de Israel, quer dizer, acabou a guerra. Então, irmãos, eu queria comentar com os irmãos hoje aqui alguns detalhes acerca desse episódio ocorrido lá no tempo antigo. O primeiro episódio é que havia um profeta em Israel que revelava ao rei de Israel até os segredos ocultos do rei de Arã. Então, o primeiro ponto, havia um profeta em Israel. Sempre Deus tem um profeta a quem ele revela os seus segredos. E o segundo ponto, o rei de Israel acreditava no profeta. Tanto que toda vez que o profeta alertava o rei de Israel, dizendo: olha, cuidado com tal lugar, porque os arameus estão indo para lá, o rei de Israel então acreditava naquilo e antecipava e armava emboscadas naquele dito cujo lugar. E aí, de forma que quando os arameus chegavam ali, não dava certo os seus planos. Então, dois pontos. Primeiro, havia um profeta em Israel que direcionava o povo, dirigia o rei. E segundo ponto, o rei acreditava no que o profeta falava. Não ficava discutindo. Será que é? Será que é assim mesmo? Será que ele está certo? Será que Deus falou? Então, esses dois pontos ficam aqui já no começo. Havia um profeta e o povo, o rei e o povo acreditavam no profeta. Agora o segundo ponto. Por mais que pareça que estamos em desvantagem, que estamos em pequeno número, que não somos ninguém, devemos acreditar que é muito mais numeroso o que estão conosco do que os que estão com eles, com os nossos inimigos. E quando Eliseu orou a Deus, porque o moço ficou tremendo de medo, o jovem ali, o serviçal do profeta, ficou tremendo de medo quando viu os exércitos. Disse: ai meu senhor, e agora? Vamos nos prender, estamos perdidos, né? Mas o profeta falou: calma, é muito mais numeroso o que está conosco do que os que estão com eles. E o profeta então orou. Interessante, irmãos, que o profeta não orou assim do tipo: ó Senhor, eu ordeno que tu determine os teus exércitos que venham aqui nos proteger. Que essa é a oração do jesuíta, né? Que fica dando ordem a Deus. Então não foi essa a oração do profeta. O profeta ele tinha certeza que os exércitos de Deus estavam todos ali. Então ele só orou assim: Senhor, abra os olhos do rapaz para ele ver. Porque se ele orasse pedindo que Deus enviasse os anjos, ele também não estaria acreditando que os anjos estavam ali protegendo eles. Então ele orou: Senhor, abre os olhos do rapaz para que ele veja. Então Deus abriu os olhos do rapaz e ele viu como que os montes estavam cercados por carros e cavalos de fogo, e eram muito mais numerosos e muito mais fortes o exército que estava com o profeta do que o exército que estava contra o profeta. Outro ponto a destacar é que o profeta orou, quando eles investiram contra o profeta, ele orou para que Deus ferisse o exército inimigo, ferisse de belida, quer dizer, ferisse de catarata, para que eles não vissem. E eles ficaram cegos. E aí então o profeta conduziu esse povo até o rei de Samaria, até Samaria, e chegou lá
falou: aqui está o lugar que você procura. E outro ponto, ele ainda proibiu, o profeta ainda proibiu o rei de Samaria de fazer qualquer mal àqueles prisioneiros, porque eles eram prisioneiros e estavam ali automaticamente já desarmados, não é? Então o rei tratou eles bem e despachou eles, e com isso acabou a guerra, porque quando chegou lá e deu essa notícia lá em Arã para o rei dos arameus, automaticamente eles falaram: não adianta nós guerrear contra esse povo, porque esse povo tem um Deus, e esse Deus tem um profeta, e esse profeta tem um povo que acredita nas palavras que vêm de Deus através do profeta. Então esta é a mensagem para o dia de hoje, e que o nome de nosso Adonai, Yeshua HaMashiach, seja louvado.